Livro Alma nos Animais, de Ernesto Bozano. A ligação especial entre o homem e o animal. Capítulo 2. Segunda categoria. Alucinações telepáticas em que o animal é o percipiente. Os casos desta categoria, embora não deixem de ser interessantes, não podem revestir-se de um verdadeiro valor científico, devido à impossibilidade de se garantir o que realmente aconteceu com o animal e o que verdadeiramente ele percebeu quando, num determinado momento, coincidindo com a morte de uma pessoa ausente que lhe era familiar, ele pareceu, através de alguns sinais manifestos, pressentir ou perceber algo anormal. No entanto, se pensarmos que as manifestações paranormais pertencentes a uma mesma classe devem ser vistas em conjunto e não isoladamente, tais fenômenos podem, então, adquirir indiretamente um determinado valor teórico. De fato, se as outras categorias de manifestações análogas parecem realmente verídicas, é lógico concluir que os incidentes de natureza não verificável da presente categoria devem, por sua vez, ser verídicos, pelo menos no seu conjunto. De qualquer forma, limito-me a citar 3 exemplos bastante curtos. Caso 24. Em La Revue Spirit de janeiro de 1905, página 51, o barão Joseph de Cronhelm relata o seguinte fato que aconteceu com pessoas de seu convívio. Um oficial conhecido, alojado em Gazin, na Podólia, partiu no mês de abril para a Manchúria, Rússia, na guerra contra o Japão. À véspera de sua partida, entregou seu cão de caça, um belo animal, muito inteligente e ao qual ele era bastante apegado, a um amigo, outro oficial do mesmo regimento, grande aficionado da caça, pedindo-lhe que cuidasse do animal até seu retorno, se Deus o permitisse voltar. Caso morresse, o cão devia ficar com seu amigo. 3 meses após a partida do oficial, numa manhã, o cachorro, sem nenhum motivo aparente, pôs-se a emitir ganidos terríveis, que incomodaram muito a família do oficial e toda a vizinhança. Tudo o que se fazia para acalmá-lo de nada adiantava. O pobre animal não deu a mínima importância aos afagos do oficial e de sua mulher, não quis comer nada, uivava continuamente noite e dia e só parou de gritar no 3º dia. O oficial, um homem bastante esclarecido que já tinha ouvido falar de pressentimentos em animais, anotou ciosamente a data daquele acontecimento e disse à sua mulher: "Deus ajude que eu esteja enganado. Mas aquele choro do nosso cachorro, sem nenhum motivo aparente, é sinal de má sorte. Vai certamente nos acontecer alguma desgraça ou virá uma notícia funesta." E a desgraça não demorou a chegar. Algum tempo depois chegou a notícia da morte do oficial, dono do cachorro, o qual tinha sido morto durante um confronto com os japoneses, na manhã do dia em que seu cão tinha soltado os uivos. Tal fato oferece evidências probantes no sentido nitidamente telepático, pois se o animal se pôs, de repente, a ganir e a queixar-se, sem causa aparente, e persistiu com essa atitude apesar das carícias que lhe davam os familiares, recusando todo e qualquer alimento, é certamente necessário supor que devia existir uma causa oculta qualquer, proporcional à desolação manifesta do pobre animal. Ora, como foi constatado que no momento em que ele começou a gritar seu dono tinha sido morto na guerra, tudo contribui a presumir que o animal realmente tenha tido a visão telepática do falecimento do oficial. Caso 25. Este caso foi originalmente publicado pela revista Light, 1898, página 5. Um redator dessa revista londrina, amigo de Tom Terris, filho do ator dramático William Terris, assassinado naquele ano, escreve: "Na mesma noite do assassinato, a senhora Terris estava sentada à sala de seu pequeno hotel, em Belford Park. Ela tinha sobre seus joelhos um pequeno fox terrier chamado Davy, que dormia.
Seus filhos, William e Tom, estavam com ela. O relógio marcava 19 horas e 20 minutos quando, num piscar de olhos, sem que nada pudesse tê-la prevenido, o cachorro pulou no chão e começou a se jogar freneticamente, gemendo, latindo, rangendo os dentes, mordendo, num extraordinário estado de cólera e terror. Essa atitude do cachorro causou uma profunda impressão na Sra. Terris, deixando-a transtornada pelo resto da noite. Pois bem, foi exatamente às 19 horas e 20 minutos que o ator dramático William Terris morreu assassinado. Seu filho Tom assim se expressou a este respeito. Jogava uma partida de xadrez com meu irmão William e o cachorro tirava uma soneca sobre os joelhos de minha mãe, quando, de repente, ele nos surpreendeu ao pular no chão e começar a se jogar de um lado para o outro, furiosamente e freneticamente, rangendo os dentes e mordendo o vazio. Minha mãe ficou assustada e gritou: "Mas o que foi que aconteceu? O que ele está vendo?" Ela estava convencida de que a fúria do cão era dirigida contra um inimigo invisível. Meu irmão e eu nos esforçamos para acalmá-la, embora estivéssemos também surpresos e perplexos diante da atitude inexplicável de um cão geralmente tranquilo e de caráter bastante meigo. Tendo em vista a natureza não verificável do episódio em questão, seria inútil se estender com comentários mais detalhados. Assim sendo, limitar-me-ei a sublinhar que a correspondência perfeita entre a hora em que o assassinato aconteceu e a mímica furiosamente agressiva do cão nos leva inquestionavelmente a pensar que ele realmente tenha tido a visão subjetiva da cena dramática na qual seu dono sucumbia, e, consequentemente, que ele tenha tentado defendê-lo, lançando-se contra o agressor. Caso 26. Eu extraí o caso seguinte dos Annales des Sciences Psychiques, 1916, página 149. Ele se encontra numa carta particular que a Sra. Esperanza Packer enviou de Zurique, Suíça, no dia 7 de dezembro de 1916, a uma de suas amigas, e se refere à morte, na guerra, de um irmão da mulher em questão. Eis o trecho essencial do relato. Você me pede notícias de Richard? Ele sucumbiu, o pobrezinho, num confronto contra os russos. Justo ele, o cosmopolita, que queria ver em todo homem um irmão. No momento de seu falecimento ocorreu um fato que não pode deixar de lhe interessar. Você se recorda de Kakui, o cão de Richard? Muito bem, às 19 horas do último dia 13 de agosto, ele estava como que adormecido sob meus pés. Num piscar de olhos, ele se levantou, correu até a porta balançando o rabo, ladrando alegremente e saltando, como se estivesse recebendo uma pessoa conhecida. Aí, de súbito, ele se retirou assustado, gritou lamentosamente, gemeu, tremeu e voltou a se deitar aos meus pés, sem parar de se queixar durante toda a noite. No dia seguinte, ele deixou a casa, nunca mais o vimos. Ora, a estranha manifestação do cachorro coincidiu exatamente com a hora em que Richard caiu gravemente ferido, o desaparecimento do cão foi na mesma hora de sua morte. Também neste caso a reação expressiva do animal tende a demonstrar o caráter verídico da telepatia, levando em conta que, primeiramente, ele se comportou alegremente, como se assistisse à volta de um parente, para, em seguida, mudar drasticamente de atitude, dando sinais de susto, como se tivesse dado conta da natureza fantasmagórica do que ele percebia.